Boa noite, nono ano. Eu acho que dessa vez o nosso vídeo vai ficar um pouco longo, porque, né, agora com as aulas pelo Proesc, eu só consigo colocar um vídeo por aula e fica mais complicado. Então, eu acho que o vídeo vai ser um pouco longo. Se eu não conseguir fazer um vídeo só, eu vou tentar colocar em 2 vídeos aí, como se fossem 2 aulas. Então, vamos lá. Nas últimas aulas, nós falamos sobre o período que foi chamado de Era Vargas, que se dá de 1930 a 1945. Essa Era Vargas é dividida em três momentos, que primeiro é o governo provisório aqui, o que se dá de 1930 a 1934. Quando ele começa o governo provisório, como eu disse lá naquela aula, foi através de um golpe de Estado, não é isso? E ele toma o poder. Há uma eleição, entre aspas, fraudulenta para os dois lados e o poder é tomado das mãos do presidente que havia ganhado a eleição e Getúlio Vargas assume com um governo provisório. Imagine que só no período de governo provisório, Getúlio passa de 1930 a 1934. Já é um provisório muito longo. Depois, há um governo que vai ser chamado de constitucional, que vai de 1934 a 1937, e depois o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, que vocês estudaram nas últimas aulas. Caso vocês ainda continuem com dúvidas, que é normal essas dúvidas acontecerem, eu quero que nós vamos tirar essas dúvidas na próxima semana com a aula online, que nós vamos corrigir as atividades e tentar tirar dúvidas sobre esse conteúdo. Eu quero que vocês analisem um pouquinho. Essa ideia do período que foi a Era Vargas, foram 15 anos de governo, então a gente chama de uma ditadura. Ninguém pode ficar 15 anos ininterrupto no governo, e Getúlio Vargas ficou. Ele entra no governo provisório e fica em 1930 e fica até 1945. Ele foi conhecido, ele foi aclamado de 2 maneiras, como o pai dos pobres. E aí vem a pergunta, pai dos pobres ou mãe dos ricos? Para quem realmente Getúlio Vargas trabalhou? Eu espero que a gente consiga tirar essas dúvidas na aula online. Eu só estou dando uma revisada no conteúdo anterior para a gente iniciar o nosso conteúdo dessa aula, que vocês vão acompanhar a partir da página 140, tá certo? Então, nesse período, Getúlio Vargas foi conhecido como populista, ou pai dos pobres, como vocês veem aqui no slide, porque era a ideia de que ele trabalhou pelos pobres, porque realmente ele cria as leis trabalhistas no governo dele, ele faz muitos benefícios para a população. Mas, em controvérsia, tem toda a questão da ditadura em torno do governo dele. Eu quero muito que vocês assistam o filme Olga, que é durante o governo de Getúlio Vargas. É muito triste, porque enquanto Getúlio Vargas está aqui, lá no finalzinho do governo dele, está acontecendo também a Segunda Guerra Mundial. Isso é no mesmo contexto. E o que acontece? A história de Olga é muito interessante para vocês entenderem o que Getúlio Vargas faz aqui no Brasil, aliado a Hitler, quando ele manda Olga de volta para a Alemanha, no momento, grávida de um brasileiro. Se vocês assistirem o filme, vocês vão ver, grávida de Júlio Prestes. Olga é mandada para Luiz Carlos Prestes. Ela é mandada para a Alemanha. A Constituição nem permitiria que ela fosse grávida, mas assim eles mandaram para morrer nas câmaras de gases nazistas. É muito triste, e a gente entende o quanto ele era ditador. E também, na verdade, vocês precisam ter essa ideia, né? Não sou eu que posso... Eu até errei em chamar de ditador. Claro que o ditador é utilizado nos livros, mas vocês precisam formar a própria opinião de vocês sobre Getúlio Vargas, porque ele era realmente muito controverso. Então, com o fim do governo Vargas em 1945, após a ditadura Vargas, tem-se início no Brasil um período democrático, que se estende até 1964. Perceba também que esse período de democracia, entre aspas, vai permanecer também por pouco tempo. Então, assim que Getúlio Vargas ele sai do poder, quem vai assumir a presidência de uma forma provisória vai ser o chefe do presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, José Linhares.
E as primeiras medidas que ele toma, que os aliados tomam, estão relacionadas ao compromisso de eleger um novo presidente da República. E também elaborar uma nova Constituição para o país, alinhada aos princípios democráticos. Então, como eu deixei bem claro, a primeira coisa seria essa Constituição, a primeira Constituição que é feita no país. E nesse contexto, o que é que está acontecendo nesse período? O fim do Estado Novo, ou seja, o fim do governo de Getúlio, o fim da Segunda Guerra Mundial, que nós também já estudamos, que acaba em 1945, não é isso? A redemocratização brasileira, ou seja, o Brasil voltar a ser um país democrático. Quando a gente fala em voltar a ser um país democrático, que quando o Brasil pudesse novamente eleger seu presidente. E a Constituição promulgada, ou seja, fazer e promulgar a nova Constituição. Então, agora, a partir de agora mesmo, que nós começamos a estudar o retorno à democracia, ou seja, a democracia no Brasil, quando ela volta, vocês acompanham, como eu disse, na página 140. É muito bom que vocês acompanhem com o livro, fica mais fácil de vocês entenderem. No livro de vocês, a gente vai direto para o governo Dutra, né? Isso como o que é que Dutra faz no poder, o presidente Dutra. Mas a gente precisa entender, então, como ele chega ao poder. Havia 3 principais candidatos para a presidência nas eleições de 1945. Era Eduardo Gomes, Eurico Gaspar Dutra e Ledo Fiuza. Eduardo Gomes, ele representava a UDN, que era chamada de União Democrática Nacional, e fazia oposição a Vargas. O general Eurico Gaspar Dutra era candidato pelo PSD, Partido Social Democrático, e o engenheiro Ledo Fiuza era membro do Partido Comunista do Brasil, PCB. Lá no início, Eduardo Gomes ele atraía mais a confiança da população. No entanto, a declaração de apoio de Vargas à candidatura de Dutra, pouco antes das eleições, contribuiu para que Dutra vencesse. Então, pensem comigo, Getúlio Vargas ele sai do poder no final do Estado Novo, mas o presidente que é eleito após a saída de Getúlio Vargas é um presidente que Getúlio apoia. Então, perceba que ele ainda tem o povo ao seu lado. Nesse mesmo período, gente, era permitido que um mesmo governador, deputado, eles pudessem se eleger em 2 estados ou mais ao mesmo tempo. Então, nesse mesmo período, Vargas ele consegue se eleger como senador pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo, veja que por 2 estados, e ainda consegue se eleger deputado pelo Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Bahia. Praticamente ele era um novo presidente ainda, né? A quantidade de estados que o elegeram. Então, a gente entende que Dutra chega ao poder com o apoio de Getúlio Dutra vai governar o Brasil. Ele governou o Brasil entre os anos de 1946 e 1951. Essa Constituição é promulgada durante o governo Dutra, em 18 de setembro de 1946. Ela refletiu a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial e a queda do Estado Novo. A ideia é que essa nova Constituição tenha restabelecido o regime democrático no país. Nessa Constituição, gente, eu vou deixar claro aqui para vocês quais eram o que foi promulgado, né? Quais eram as medidas. O presidente da República, entre outras medidas, o presidente da República seria eleito por meio do voto direto e secreto para um mandato de 5 anos. Percebam que é diferente de hoje, né? Hoje nós temos um mandato de 4 anos, naquela época era de 5. Poderiam votar todos os brasileiros alfabetizados e maiores de 18 anos, de ambos os sexos. Pensem comigo, a mulher já tinha direito ao voto, né? Já era uma conquista feminina. Todos poderiam votar, mas só poderiam votar os alfabetizados. Nós estamos falando de um país que foi escravista durante muito tempo, pós-abolição, não muito tempo. Então havia uma grande quantidade de pobres ex-escravizados que não tinham direito ao voto, porque poucos eram os alfabetizados. Se só era permitido alfabetizar, só se alfabetizava quem podia pagar. Então poucos eram os pobres que tinham direito ao voto naquele momento. Eu quero que vocês pensem sobre isso também. E era garantido como princípio geral o direito de greve dos trabalhadores.
mas um decreto-lei regulava as paralisações e trazia diversas restrições a elas. Então, olha a ideia. Ele coloca, é colocado nessa Constituição, a Constituição de 1946, que podia fazer greve. Tá, podia, entre aspas, podia fazer greve, mas havia um decreto que regulava como essas paralisações e tinha muitas restrições. Na verdade, não tinha esse direito todo de greve, né? Então, olha só. As características do governo de Dutra eram Estado federativo, ou seja, autonomia para estados e municípios. O Estado era mediador das relações trabalhistas. Também, como eu falei sobre as medidas, ele restabeleceu os direitos individuais, devolveu a independência dos três poderes. Quando a gente fala em três poderes, gente, todo mundo lembra, né, que os três poderes é o poder executivo, legislativo e judiciário. Que vocês estudaram lá no ano passado, que durante o governo de Dom Pedro, aqui no Brasil, após a independência, ele criou um poder moderador que era superior aos outros três poderes. Havia um quarto poder superior a todos, que era o moderador, que ele era o moderador. Se ele dissesse que algo seria diferente do que os três poderes dissessem, seria como ele disse, porque o poder dele era supremo, era maior que todos. Então, a primeira coisa que foi estabelecido com essa nova Constituição durante o governo do presidente Dutra, Eurico Gaspar Dutra, foi essa independência dos três poderes, a autonomia dos estados-membros e municípios e a eleição direta para presidente da República, com mandato de 5 anos, como eu já falei. Né? Isso aí a gente não precisa falar novamente. Então, agora nós vamos ver como se dá a volta de Vargas ao poder, a eleição de Vargas e o que acontece. Então, como pôde-se perceber, Getúlio Vargas ele ainda mantinha um grande prestígio junto à população, principalmente entre a classe trabalhadora. Então, nas eleições seguintes para presidentes, realizadas lá em outubro de 1950, ele voltou ao poder por meio do voto. Aqui deixa bem claro, ó, Getúlio Vargas lança-se a candidato de sucessão de Dutra, sem maiores dificuldades, apelando para um discurso fortemente para os trabalhadores. Isso vocês precisam lembrar. Esse novo governo de Vargas, gente, ele procura dar continuidade ao projeto nacionalista de modernização, de desenvolvimento econômico do país. Então, nesse processo, houve um grande incentivo à indústria, à industrialização, foram feitos investimentos públicos na área de transporte, de energia, sendo mantida a sua política trabalhista. Então, vamos ver alguns pontos importantes. Então, o governo de Vargas, que seria de 1951 a 54, houve a nacionalização dos setores energéticos, a criação da Petrobras, da Eletrobras, incentivo, como eu disse, ao setor industrial. Então, é importante que vocês saibam que tudo isso aqui, que até hoje existe, que muitos deles existem ainda no nosso país, foi criado por Vargas lá em 1950. Então, a Petrobras, muito antiga, foi criada no governo dele. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce. Porém, mesmo Vargas mantendo essa política trabalhista, há um problema muito grande que vai ser a crise inflacionária. Há uma alta da inflação, o aumento do custo de vida gerava grande satisfação popular. Assim, o governo Vargas não conseguiu evitar uma série de greves que ocorreram em 1953. Nesse período, houve uma greve muito grande, foi conhecida como a greve geral. Houve uma greve muito grande em São Paulo, que ficou conhecida como a greve dos 300 mil. Então Getúlio Vargas, ele tentando se fortalecer com a população, ele dá um 100% de aumento que o pessoal, que os trabalhadores grevistas estavam pedindo, ele resolve fazer isso. Só que nesse momento, quando Vargas dá esse aumento, ele provoca um descontentamento muito grande com os empresários, com o empresariado. Então, diversos setores, como o civil e o militar, começam a fazer oposição a Getúlio Vargas e os partidos como a UDN e de grande parte da imprensa também.
Então, a situação política começa a se tornar insustentável quando o jornalista Carlos Lacerda, que era o principal crítico de Vargas, se vocês assistirem o filme Olga, vocês vão entender melhor, ele era o principal crítico de Vargas, ele sofre um atentado. Ele foi ferido com um tiro em um dos pés em agosto de 1954, e o responsável por sua segurança, o Major Rubens Vaz, foi atingido por um tiro também e morreu. Então, o chefe da guarda de Vargas foi o principal suspeito de ser o mandante do crime, o que intensificou a oposição a seu governo e a eles próprios. Nesse momento, Vargas ele já estava pressionado. Os militares exigiam a todo tempo que ele renunciasse, planejavam um golpe para destituí-lo. Então, sob uma intensa pressão, Vargas se suicida com um tiro no peito em 24 de agosto de 1954. Na carta-testamento que ele deixou ao povo brasileiro, essa carta foi lida inúmeras vezes nas emissoras de rádio e ele usou uma frase, eu acho uma frase muito forte, que ele diz assim: saio da vida para entrar na história. Quando eu analiso a morte de Vargas, a gente fica se perguntando, será que ele realmente se suicidou? Será que não? O que a história conta é que ele se suicidou e eu só posso passar para vocês o que a história conta, mas que na minha cabeça sempre vem muitas indagações quanto à morte de Vargas, isso eu tenho. Então, assim, se dá fim a todo o processo de Era Vargas, o início da redemocratização do Brasil e como acaba de uma vez o governo Vargas. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês do jornal da época. Você vê que logo na manchete, bem grande, tem aqui: matou-se Vargas. Aí ainda utilizaram a frase: o presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete. Se realmente foi assim, ele realmente cumpriu a palavra dele, que ele não planejava sair do poder se não fosse desse jeito, né? E aí, após o suicídio de Getúlio Vargas, quem assume o poder? Café Filho, que era o vice-presidente. Ele assume o governo e cumpre o restante do mandato de Vargas. As eleições presidenciais já estavam marcadas para outubro de 1955. Aí, nesse cenário político, nós vamos conhecer JK, ou seja, Juscelino Kubitschek, do Partido Social Democrático, PSD. Em sua carreira política, JK, o Juscelino Kubitschek, ele já havia sido prefeito de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na década de 40, e governador de Minas Gerais. Na época, os eleitores podiam votar em um candidato para a presidência e em outro para a vice-presidência, que é muito diferente hoje. Hoje o presidente e o vice, eles têm que se unir e ser do mesmo, tem que ter uma coligação juntos, né? Naquela época, não. Era possível que se votasse no presidente de uma coligação e no vice de outra. Então, poderiam ser eleitos presidente e vices totalmente distintos. Assim, JK ele foi eleito presidente com 36% dos votos e João Goulart, o Jango, do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, elegeu-se vice-presidente. Aqui, eu acho que JK é um dos mais conhecidos e lembrados porque ele tinha um slogan que é muito famoso de 50 anos em 5. Ele disse que nos 5 anos de governo dele, ele iria modernizar o Brasil, ia fazer o Brasil modernizar 50 anos em 5 anos. Ele tinha uma política de desenvolvimento, né? De desenvolvimento nacional. Como eu disse, que desde o início da sua campanha, ele falava da necessidade de acelerar o desenvolvimento econômico no Brasil. O slogan do governo era esse mesmo, 50 anos em 5. E assim, um dos maiores destaques do governo dele foi os planos de metas, que consistia em 31 objetivos organizados em 6 grupos: transporte, energia, alimentação, educação, indústria de base, construção de Brasília, que ele já havia prometido em campanha. Ele é muito conhecido exatamente porque ele é o idealizador de Brasília. Brasília é construída no governo de JK. Só que para ele conseguir esses objetivos, para atingir esses objetivos, ele precisou recorrer
ao capital internacional. Então, nesse momento, o capital estrangeiro vai entrar no nosso país. Ele começa tanto a importação de tecnologias como empréstimos no exterior. Aí, se vocês perguntarem, de onde surge essa dívida externa? Surge no governo JK? Não. Nossa dívida externa é muito antiga. Em outras aulas, lá no 8º ano, eu já falei sobre isso. Mas a construção de Brasília aumenta a dívida do nosso país com outros países no exterior. Então, o governo, nesse momento, começa a tomar empréstimo de países como Inglaterra, Alemanha, França. Os Estados Unidos também fizeram empréstimos ao Brasil, se tornou grande financiador do projeto modernizador do governo. Só que em troca, claro que haveria alguma coisa, né? Haveria uma troca nisso tudo. O governo brasileiro começa a conceder incentivos fiscais, redução ou isenção de impostos para que esses grupos econômicos começassem a instalar suas indústrias aqui no Brasil. Então, perceba que esses países que tinham muito capital, o capital, gente, sempre quando eu falo em capital, capital é dinheiro. Então, esses países tinham grande capital, eles emprestam dinheiro ao Brasil, mas claro que eles querem algo de volta. Eles querem se instalar suas indústrias no Brasil e também queriam isenção fiscal, não pagar impostos durante um bom tempo. Eu não sei se vocês conseguiram perceber a crítica aqui, né? Aqui é uma charge, esse homem representa o povo, e aqui seria o presidente. Aí, o povo tentando pedir ao presidente apoio. E o que é que ele diz? Primeiro o projeto dos automóveis, depois você, tá? Então, primeiro os projetos que ele tinha em mente e depois o povo. O povo ficaria para trás nesse momento. Então, levando a essa charge aqui, a industrialização nesse momento, ela está em alta, está crescendo muito, principalmente o setor de automóveis, o automobilístico, que se tornou um dos símbolos do desenvolvimento industrial no governo de JK. Antes, já havia montadoras de automóveis no Brasil, como a estadunidense Ford, primeira indústria automobilística a se instalar aqui no país, que foi em 1919. Só que a gente precisa analisar que foi o governo de JK que concedeu maiores incentivos para o desenvolvimento e para o aumento da produção de veículos, o que resultou na instalação de novas fábricas no país, entre elas diversas empresas multinacionais. É importante lembrar que essa entrada de empréstimos estrangeiros, essa grande emissão monetária levou a altas taxas inflacionárias. Isso quer dizer que nesse período a inflação no nosso país subiu muito, ficou muito alta. Aqui mostra que no governo do presidente Dutra, nossa inflação estava 12,41, com Juscelino Kubitschek, com JK, já estava 30,47. Então, além das indústrias automobilísticas, também se instalam no país indústrias de eletrodomésticos e de outros bens de consumo. Só que assim, eu quero que agora vocês analisem algo que pra gente é algo muito relevante, que graças a Deus já diminuiu muito, mas vocês vão entender. A maior parte dessas indústrias que vieram para o país nos anos JK, elas vão se estabelecem no ABC paulista, formados pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, localizados próximos à cidade de São Paulo. Aí a gente pergunta, aí vocês podem fazer a pergunta, ou eu faço essa pergunta a vocês, por que será que nos anos anteriores havia uma grande quantidade de pessoas aqui do Nordeste, aqui do interior, aqui de Inhambupe, da Bahia, de todos os estados do Nordeste, na verdade, que migravam tanto para São Paulo? Perceba que durante esse processo de política desenvolvimentista, não houve incentivos para as regiões Norte e Nordeste. A maioria dessas indústrias ficaram aqui no ABC paulista, ou na região sul. Sul e sudeste foram os que tiveram mais incentivos de desenvolvimento, e o nordeste, vivendo tanta seca, tanta fome, as pessoas faziam o que? Em São Paulo
tem emprego, vamos para lá. Então, se vocês quiserem entender, para vocês explicarem a qualquer pessoa, por que houve um momento de migração tão grande dos nordestinos para São Paulo? Porque não havia incentivo de desenvolvimento no Nordeste, nem no Norte. Em sua maioria era Sudeste e também um pouco no Sul. Então, as indústrias onde tinha emprego era lá. Por isso que São Paulo se desenvolveu tanto. E a gente pode, eu digo isso afirmando que a mão nordestina fez São Paulo. A mão nordestina fez São Paulo ser o que é hoje. De todos os projetos de Getúlio, a construção de Brasília, ou de Getúlio não, gente, perdão, de JK. A construção de Brasília foi a mais conhecida, a mais importante. A ideia dele de fazer Brasília foi transferir a capital federal para lá. Nesse momento, eu acho que vocês devem lembrar, foi do ano passado que nós estudamos. Nesse momento, a capital do Brasil estava instalada no Rio de Janeiro. Primeiro foi Salvador, porque nós fomos encontrados, invadidos aqui na Bahia. Salvador, primeira capital, a segunda capital, Rio de Janeiro. Só que quando Juscelino Kubitschek assume o poder, ele sempre, já nas campanhas políticas, ele falava que queria construir Brasília e transferir a capital federal para Brasília. Então, em 1956, ele inicia a construção de Brasília para ser a nova capital do Brasil. Foi planejada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Foi inaugurada por Juscelino Kubitschek em 21 de abril de 1960 e tornou-se símbolo da civilização e da modernização do país. Então, a ideia era mostrar que o Brasil agora era um país civilizado, um país moderno. Que essa ideia de civilização, entre aspas, de colocar, porque apenas a modernidade é civilizada, ela é muito complexa e discrimina muito, mas era essa a ideia dele. Ele desenvolveu a região centro-oeste, que até então era praticamente inabitada. A maior parte do investimento na construção de Brasília era originária do capital estrangeiro, que fique claro, como desde o início eu falei, que ele utilizou muito capital estrangeiro, ele tomou dinheiro emprestado. Foram atraídos para o local aproximadamente 40 mil trabalhadores, que ficaram conhecidos como candangos. Desse total, quase 45% deles eram de origem nordestina. Então, veja que quando também Brasília começa a ser construída, os nordestinos, eles se deslocam para lá tentando uma vida melhor. Que fique claro também que quando ele constrói Brasília, ele pensa em um local que fosse forte, que pudesse ser uma defesa em caso de ataques estrangeiros, e que como também o centro-oeste era muito distante, fica longe de revoltas populares. A ideia dele também, porque se a maior parte da população estava em São Paulo e Rio de Janeiro, havia muitas revoltas populares ali. Então vamos jogar Brasília, ó, bem lá no cantinho, bem distante. Muito inteligente a ideia dele de também ficar afastado dessas revoltas populares. Aqui são algumas imagens do projeto de Brasília feita pelo arquiteto, como eu disse, Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa. Aqui já é a construção de Brasília, são fotos para vocês terem ideia. Brasília até hoje, gente, mesmo tendo sido construída lá em 1956, começada a construir, inaugurada em 1960, é uma cidade ainda muito moderna. Aqui mais um pouquinho de fotos sobre a construção de Brasília. Tá vendo? Uma cidade muito plana. Algumas fotos não tem muita qualidade, por serem fotos antigas mesmo. Mas só para vocês terem ideia de como foi feito. Então, o governo de JK, no fim do seu governo, vamos entender como acaba. O governo de JK gastava mais do que arrecadava. Os preços subiam mais do que os salários. Haviam greves consecutivas ocorridas em 1959 e uma grande insatisfação popular. E na política ele tinha a maioria no Congresso. Ele respeitou a livre manifestação dos partidos políticos, então ele foi muito democrático nesse sentido. Ele permitiu a liberdade de imprensa, os direitos individuais. Em 1960, as novas eleições presidenciais de Jânio Quadros, apoiado pela UDN, que era a União Democrática Nacional, ele foi o candidato vitorioso com 48% dos votos.
nesse cartoons aí fala um pouquinho sobre o que estava acontecendo no Brasil naquele período, então no final da década de 50, músicos como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, eles criam um novo estilo musical que é chamado de Bossa Nova. Em pouco tempo, a Bossa Nova se torna a música brasileira conhecida internacionalmente e virou sinônimo de um estilo de vida moderno, embora restrito às classes sociais mais elevadas. Esse estilo de vida moderno só as classes sociais mais elevadas tinham. Nesse período também, o cinema brasileiro ele passa por importantes mudanças, que vai ser esse cinema conhecido como cinema novo. Em 1955 foi lançado o filme Rio 40 Graus, que foi dirigido por Nelson Pereira e feito com poucos recursos técnicos, mas esse filme abordava muitos problemas sociais da cidade do Rio de Janeiro naquela época de maneira bastante realista. O filme inspirou a renovação do cinema no país e deu início a um movimento conhecido como Cinema Novo. Então, como eu disse a vocês, é nesse processo que Jânio Quadros vai assumir o poder, como eu disse a vocês, já tinha falado que em 1960 há novas eleições presidenciais. Jânio Quadros ele ganha a eleição com 48% dos votos. Então, o governo de Jânio ele é marcado por diversas contradições. Ele representa um modelo diferenciado nos quadros do populismo, ele também se dizia populista, mas era diferente. Ele era considerado por muitos um exemplo do político moderno. Ao mesmo tempo em que ele governa com a política econômica conservadora, Jânio condecorou Che Guevara, líder comunista, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Essa ordem era uma importante homenagem prestada a cidadãos estrangeiros e, além disso, ele tomou diversas decisões polêmicas. Imagine que Jânio, naquele período, ele proibiu o uso de biquínis na praia. As mulheres não podiam mais usar biquínis. Ele também proibiu corridas de cavalo em dias úteis. Só era permitido sábados, domingos e feriados. Vocês estão vendo a imagem da vassoura aqui com ele. Jânio Quadros, ele tinha um slogan de campanha como JK, ele tinha 50 anos em 5. Já Jânio, ele tinha um slogan dizendo que ele iria varrer a corrupção, e ele fazia suas campanhas políticas com a vassoura na mão. Havia também com ele uma falta de vínculo com projetos partidários e a atitude personalista evidenciavam ambiguidades quanto ao conteúdo ideológico. Não dava para entender bem qual era a ideologia dele, como eu deixei claro, né? Ele era, de um lado, ele era conservador, do outro lado, ele vai e condecora com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que era a mais importante homenagem prestada ao cidadão estrangeiro. Ele condecorou, naquele momento, Che Guevara, que era um líder comunista. Então, a gente percebe o quanto ele tinha essa ambiguidade, né? Então, como eu disse antes, sem base partidária, ele era do PTN, Partido Trabalhista Nacional, mas ele não tinha uma representação expressiva.